aproveitar para falar sobre esse pronunciamento de Bolsonaro de ontem, que eu comentei agora um pouquinho com o Glauco, né? Ele fala que o Brasil é o quarto país aí entre os que mais vacinam. E esse número está errado, né? Eu vi depois que parece que o Brasil é o 43º, porque não é só o tanto de vacinados, é o número de vacinados em relação à população total. Então, assim, são várias as mentiras apresentadas por Bolsonaro nesse depoimento. E tem uma coisa importante também, que ele fala assim, quem quiser se vacinar, enfim, ele fala assim, olha, a vacina está disponível para quem quiser. A gente sabe que num momento como esse, todo mundo precisa se vacinar. Aliás, Bolsonaro até hoje não deu esse exemplo e não se vacinou, né? Então, essa questão da vacina, ela é assim, ele não tem como desdizer o que ele disse e nem desfazer o que ele fez. O que ele fez foi um desserviço à população. Você veja, a gente estava comentando isso, né? Mesmo num país como os Estados Unidos, que hoje chega a metade da população vacinada, né? E a gente acha, comemora por isso, e era um país que tinha um presidente negacionista, mas que ele, desculpa a palavra, ele não foi tão absurdo, tão imbecil como alguém que não compra vacina. Mesmo o governo Trump comprou vacina, mesmo duvidando e tudo mais. Então, a gente está numa situação em que essa pessoa não comprou vacina para a população. E ninguém vai me convencer, Thalita, de que se a gente tivesse respondido aquele... Isso está claro na CPI. Houve, eu digo assim, o enfrentamento do governo federal em relação à pandemia, ele não é só pífio. Ele é pífio, ele é ineficaz, mas ele é também intencional. Eles tinham uma tese, uma intencionalidade de que seria a imunidade de rebanho que resolveria essa situação. Isso não é possível numa pandemia ou numa doença como essa que a gente está vivendo, que tem uma alta taxa de letalidade, ou seja, entre as pessoas que pegam, muitas morrem, e a gente nunca sabe exatamente quem será que desenvolverá isso. Então, o Bolsonaro ele é completamente culpado e é uma das pessoas que está envolvidas com tudo que está acontecendo. O Brasil tem 10% da população vacinada com as 2 doses, que é o que nos confere alguma coisa, e a gente já sabe que é muito mais simples do que tem aparecido. É só olhar para a Serrana, é só olhar para Araraquara, ou seja, os lugares que fizeram lockdown, distanciamento, cuidaram, testaram, sequenciaram, enfim, e que também vacinaram a sua população, as pessoas conseguem voltar a conviver com cuidados, porque vacina não é passaporte para as pessoas saírem por aí fazendo tudo, porque a vacina é uma questão coletiva. Então, não dá, eu digo a você que pelo menos 50% das mortes que a gente teve hoje, a gente poderia ter evitado se a gente tivesse iniciado a campanha de vacinação lá atrás com o número de doses, porque não é quem quiser. Eu tenho uma fila de gente que liga e que pergunta quando é que eu posso, minha comorbidade vale, todo mundo quer se vacinar. E eu digo, esse governo é tão ruim que as pessoas começaram a virar fiscal da fila de vacina. Isso é um absurdo, porque o Brasil tem muita gente com comorbidade, Thalita, tem muito obeso, tem muito hipertenso, tem muito diabético, tem muita gente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quem está errado não são as pessoas que querem se vacinar, porque todo mundo tem o direito. Quem está errado é o governo que não comprou a vacina que deveria ter feito, que era o seu papel de proteger os nossos cidadãos. Eu vi o pessoal nas redes colocando que fantasia para 2021 é de fiscal de comorbidade, né? Porque todo mundo virou fiscal de comorbidade. Eu tenho uma amiga, né, que brinca, ela colocou assim, quando você é obeso, você tem sobrepeso, todo mundo fala, isso é doença, vai procurar ajuda, vai procurar se tratar. E daí quando você chega para apontar isso como comorbidade, fala, não, mas você só tem peso a mais, isso não te garante nada. Então, assim, também são umas contrariedades, são contraditórios, né, esses pensamentos. Enfim, todo mundo é fiscal de comorbidade agora, quando a gente deveria estar lutando para que todos tivéssemos a vacina e não apontar o dedo um para o outro. Claro, e claro que a gente não pode aceitar nenhum tipo de, vamos dizer assim, uso indevido, mentira, porque isso o governo Bolsonaro já faz. Então a gente tem que esperar o nosso lugar na fila. Mas acreditar que quem está ali está indo porque realmente deve. E o que tiver sido diferente disso tem que ser apurado, é claro. Mas, assim, ainda mais essa questão da obesidade, que é uma das comorbidades mais relacionadas diretamente ao agravamento e ao óbito. É fundamental que as pessoas obesas possam se vacinar, devam se vacinar, tenham o direito a se vacinar. Perfeito, serviço importantíssimo. Só para a gente encerrar, Karina, o Brasil registrou agora, bom, nessas últimas 24 horas, 2.390 mortes. Tem uma média móvel de 1.868. Nossa, me chocou esse número. Há 132 dias, a gente tem mais de 1.000 mortes diárias.
132 dias. E vários estados em estágio de aceleração, né, de contaminação. O que nos levou a esse momento, Karina? Por que essa aceleração novamente? Muita gente falando sobre essa terceira onda da Covid aí batendo as portas. Como que você entende esse momento que a gente passa agora? Olha, Thalita, o momento é de aumento e de aceleração. Isso era previsto porque existiram algumas questões. O Brasil não assume, como a gente já disse, uma condição mais, uma coordenação nacional que possa dizer, possa ter feito lockdown de verdade, né? A gente sabe que também não vai ter lockdown sem auxílio emergencial. Pedir isso para a população é uma perversidade, porque ninguém vai ficar em casa sem comida. Então, para isso acontecer, a gente teria que ter tido, a gente sabe disso, não vou nem me repetir aqui. Mas é claro que algumas coisas, como esse abre e fecha de comércio, a questão do Dia das Mães, algumas questões de aglomeração, então todo tipo de aglomeração, em que pese que algumas talvez tenham aí suas justificativas, plausíveis ou não, o meu posicionamento nesse momento é, a gente precisa estar distanciado, esse é um vírus do encontro, não dá para a gente ficar circulando, então essa é a questão. E não adianta estar aumentando de novo. Além disso, tudo que a gente falou, do fecha e abre, de comércio, da não orientação, essa orientação de algumas pessoas que ainda acham que existe algum jeito, mas se eu pegar, eu tomo tal coisa. Se todo esse dinheiro fosse o problema, a gente não teria uma morte como a de Paulo Gustavo, a gente não teria a morte de várias pessoas que têm todo tipo de acesso do mundo e que nem assim, é uma coisa que a gente não sabe o desenvolvimento que vai ser em cada organismo. Mas temos aí 80% de pessoas que vão se sair bem. Eu acho que assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, Thalita, quando a gente vai fazer esse movimento de abertura, esse movimento de circular, essa coisa que parece uma bobagem de ir na casa de alguém, sabe, assim, de núcleos familiares diferentes. Eu acho que se deve a isso e se deve também à questão da gente estar entrando agora no inverno. O inverno é um momento sazonalmente mais complicado, porque outros vírus respiratórios vão circular, porque as pessoas vão fechando mais os espaços, né? Enfim, eu acho que é falta de política, falta de testagem, falta de isolamento, falta de rastreamento, falta de vacina, fundamentalmente, e de uma política pública adequada para tudo isso, né? Só para finalizar mesmo agora, porque eu estava esquecendo dessa pergunta importantíssima da semana, a realização da Copa América aqui no Brasil. Jair Bolsonaro abriu as portas, a Conmebol anunciou então que a Copa América vem aqui para o Brasil. Parece que são, eu não vou lembrar quantas seleções, quantos países vêm, mas assim, cada equipe com 60 pessoas, então assim, é um número muito grande, cerca de 500 pessoas que devem entrar no Brasil por conta, eu acho que mais de 500 pessoas por conta da realização dessa Copa América. Como que você viu isso? Isso é esdrúxulo mesmo, é absurdo, é uma coisa sem comentários, assim, quer dizer, sem comentário não, que a gente não vai deixar de comentar. Mas assim, você imagine que todo esse aumento que a gente está tendo é sem outras cepas, sem outras variantes, desculpe, que não as que a gente conhece, que é a P1, né, que a gente identificou inicialmente na Amazônia, a B617.2, que a gente começou a ter em vários lugares, que é essa que algumas pessoas dizem que começa na Índia. Eu gosto de falar os números, Thalita, por uma questão da gente não ser xenofóbico, porque não é da China, é uma coisa que está acontecendo no mundo. Então, essas a gente já estava lidando com elas. Para você ter uma ideia, São Paulo, 90% dos testes do sequenciamento que a Unifesp fez eram da P1. Então, essa nova onda de infecção, vamos dizer assim, que não caiu a onda totalmente, né? Era de uma variante que já é mais infectante. A gente entra com essa variante que já estamos convivendo aí, que é a B617.2. Agora, você imagine que com a vinda dessas pessoas, a quantidade de variantes diversas que podem vir, tem a questão do clima brasileiro, tem essa questão... Então, é uma coisa assim inaceitável, e coisa que eu vou repetir aqui o que já disseram. Como é que não se responde um pedido de compra de vacina, uma oferta que poderia ter salvado a vida de muitos brasileiros, e se responde uma barbaridade? É uma barbaridade do ponto de vista clínico, epidemiológico, de saúde coletiva, de saúde pública. É inaceitável uma coisa dessa, só podia vir desse governo. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Que absurdo. O Guilherme estava me soprando aqui, são 12 seleções mais 2, então são 14 ao todo, o que acaba reunindo essas mais de 500 pessoas entrando no Brasil de várias partes aqui da América do Sul, América Central. Puxa vida. Karina Calife, muito obrigada pela participação, a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Um beijo enorme para você, obrigada, viu? Beijo, Thalita, prazer em vê-la novamente, bom programa.